Olá para você que me escuta, eu sou o pastor Antônio Samuel. Já faz algum tempo que aqui nesse canal eu tenho falado e feito alguns devocionais com o propósito de buscar edificar a vida dos que escutam os devocionais. Agradeço a todos que se inscreveram até agora no canal, agradeço a todos que comentam, que compartilham em suas redes sociais, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês cada vez mais. Pensando no propósito de buscar edificação, eu tive esse desejo de compartilhar com os irmãos que estão me ouvindo, irmãos, amigos, parentes, alguns estudos específicos, além dos devocionais que vocês já têm ouvido e compartilhado. Também, se Deus assim permitir, estarei colocando alguns estudos específicos sobre alguns temas que eu acredito que vão trazer mais conhecimento, mais edificação, um desejo maior de servir a Deus. Pensando nisso, então, eu resolvi começar com um estudo acerca do Evangelho. Então, eu já lhe peço que, se você tem algum amigo, algum colega, parente, que ainda não tem ao Senhor Jesus Cristo, compartilhe esses estudos que eu estarei colocando aqui com essas pessoas. Lembrando que não vai ser um estudo curto, pois é necessário então, já que é um estudo, alguns detalhes, textos bíblicos, reflexões. Então é algo que é necessário mais tempo. Então separe um tempo, você que está ouvindo, para meditar e acompanhar, lendo as referências, olhando na Bíblia se realmente é assim, separando um tempo específico para isso. Você também pode ouvir esse estudo fazendo outra coisa, o que você pode colocar em segundo plano. Mas lembrando sempre que, se você quiser ter mais edificação e refletir mais sobre isso, você deve então ter um tempo para pensar acerca disso, anotar se você for uma pessoa que anota. Você que me escuta que não tem ao Senhor Jesus Cristo, você que está interessado em aprender mais sobre o Evangelho de Deus, eu espero que essa série de estudos possam lhe despertar para a verdade maior, que é o Evangelho de Deus. Pensando nessa ideia do verdadeiro Evangelho, eu estou me baseando em um livro que me edificou muito lá no começo da minha fé, lá no começo da obra que o Senhor Deus estava fazendo em minha vida para me salvar, para me transformar. O livro é de um autor, de um pastor e missionário que muito me edificou com as suas palavras e muito me edifica até hoje com as suas pregações, o pastor Paul Washer. O livro é O Verdadeiro Evangelho. Esse livro ele é uma seleção de uns estudos feitos, pregados, ensinados pelo pastor Paul Washer e assim transformado nessa literatura. Se você tiver interesse então em acompanhar tanto esses estudos e ler o livro, então eu recomendo que você procure comprá-lo. Não é um livro caro, é um livro curto, você pode fazer isso. Lembrando também que não é apenas os tópicos ou apenas os pontos que são colocados no livro que eu vou estar aqui trazendo para vocês nesses estudos. Vai além disso. O livro é como se fosse uma base, pois eu aprendi muito e fui muito edificado, isso até hoje, acerca do Evangelho de Deus através desse livro, desse tema tão rico para as nossas vidas e essencial. Se nós não compreendermos o Evangelho de Deus, nós não podemos entender o Deus do Evangelho. Precisamos então pensar nisso. Então, o livro é minha base, mas eu vou acrescentar muitas coisas que eu achei necessárias para a gente poder então progredir nesse conhecimento. Assim nós vamos começar nossos estudos então, falando acerca da extrema pecaminosidade que está em nós. Você pode até pensar que você não é uma pessoa tão ruim quanto você poderia ser, ou até que existem pessoas piores que você, e talvez até mesmo que você possa alcançar a graça de Deus daqui para o fim de sua vida se você fizer coisas boas. Para começarmos a compreender o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, precisamos compreender primeiramente que nós somos extremamente pecadores. E é nesse estudo que nós vamos perceber então
a extrema pecaminosidade da qual nós temos em nossas vidas. Assim, vamos começar então com o texto base. Você já deve ter lido esse texto muitas vezes. Você já deve ter se deparado com esse texto muitas vezes. Às vezes, nós lemos alguns textos já conhecidos por nós e acabamos negligenciando porque já ouvimos falar e acabamos que lemos assim por cima. Às vezes, quando o dirigente de nossa igreja vai ler o texto, nós até mentalmente pensamos, eu já sei o texto e tudo mais, vai só acompanhando mentalmente. Não reflete muito sobre aquilo, mas aqui é de extrema importância que você reflita, pois esse é um texto extremamente importante para compreendermos a nossa natureza, a nossa pecaminosidade. O texto nos diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses dois textos nos mostram verdades acerca da pecaminosidade que está em nós. Aqui nós percebemos Paulo detalhando de maneira rica como é o ser humano em sua pecaminosidade. Como a garganta é um sepulcro aberto. Como nós fazemos tudo que remete à maldição, à amargura, à morte. Como nós somos velozes para fazer o mal e a violência. Como nos nossos caminhos há sempre destruição e não construção. Há sempre miséria e não riqueza. E como há um desconhecimento do caminho da paz. E como nós não temos temor diante dos olhos de Deus. A vida na descrença, a vida sem Jesus é assim. Não há justo nenhum sequer. Nós não buscamos fazer a vontade de Deus. Nós fazemos ou fazíamos a nossa própria vontade. E Romanos 3,23 nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam. É essencial a glória de Deus em nossas vidas. A vida na descrença é assim. Então devemos compreender que esse texto é riquíssimo. Se nós queremos compreender mais acerca do pecado, acerca do que o pecado faz em nossas vidas, mesmo depois da graça de Deus nos alcançar, pois ainda temos a influência do pecado em nossas vidas, mas nós podemos vencer o pecado pela graça de Deus, nós devemos meditar nesses textos. Saber como o ser humano pode se superar em matéria de pecado. Mas o que seria então pecado? O que seria pecado no seu conceito? Seria você deixar de fazer certas coisas, desobedecer a Deus? Uma definição que nós podemos pensar é essa: errar o alvo. A palavra, literalmente, em alguns textos da palavra de Deus, da Bíblia, dizem isso: errar o alvo. Obviamente que o conceito de pecado é muito mais amplo que isso. Não é apenas essa ideia de errar o alvo, porque envolve muitas outras coisas que nós fazemos contrária a Deus. Nós podemos pensar em pecado como desobediência, como imoralidade, como rebeldia. Existem muitas formas. Mas o autor, Paul Washer, ele coloca essa expressão justamente observando que algumas referências deixam claro essa realidade: errar o alvo. Ou seja,
não fazer o que devemos fazer, não fazer o que nós fomos feitos para fazer. E o que nós fomos feitos para fazer? Nós fomos feitos para viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Fica claro então que, se nós não estamos glorificando a Deus, nós estamos errando o alvo. Então, em algumas referências da palavra, se encontra a ideia de pecado como errar o alvo, como não glorificar a Deus pensando nessa ideia do propósito para o qual Deus nos criou, que foi viver para a sua glória. Então, nessa definição, nós podemos pensar acerca do fato de nós não querermos sequer acertar o alvo. Pois dentro da pecaminosidade, como nós vimos aqui nesses versos, não é como se nós estivéssemos tentando acertar o alvo. Não é como se houvesse um arco e flecha que nós tivéssemos em mãos e desse arco e flecha nós estivéssemos tentando acertar o alvo e constantemente errando. Não, nós não queremos sequer atirar no alvo. Perceba novamente aqui o texto. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há um desejo de querer fazer a vontade de Deus em nossas vidas quando não temos a Deus, quando não temos o Espírito Santo, quando não temos ao Senhor Jesus. O nosso desejo é sempre para o mal, para os nossos próprios prazeres, para o nosso próprio deleite. Então, errar o alvo não é nós estarmos tentando fazer a vontade de Deus e errando aqui e acolá. Nós erramos o alvo porque nós não queremos sequer atirar no alvo. Nós não queremos viver para a glória de Deus. Nós não queremos ser como os céus que proclamam a glória de Deus. Nós queremos fazer o que nós queremos. Isso só pode ser mudado pelo sangue de Jesus em nossas vidas. Nós só podemos começar a acertar o alvo quando nos arrependermos e nos entregarmos ao Senhor Jesus. Se Deus permitir, futuramente eu colocarei aqui um estudo especificamente só sobre o que é pecado, para nós aprofundarmos mais esse tema, esse conceito de pecado. Além disso, nós podemos, de maneira assim tão rápida, esquecermos das coisas grandiosas e extremadas que nós temos em nossas vidas. Assim, por isso que é colocado, coisas grandiosas podem se tornar normais. E aqui 2 citações do livro. Com efeito, quanto mais você ouve algo, e quanto mais você vê ou lê algo, esse algo perde um pouco de sua majestade. Pense aí quando você foi a primeira vez à praia, ou se você tem esse costume de ir à praia. Você via aquilo como algo tremendo, grandioso. Talvez você consiga ver isso ainda hoje, mas é diferente daquela primeira impressão que você tem, daquele primeiro contato com uma coisa que você quer muito, ou com uma coisa que você vê como grandiosa. Assim também é em relação ao pecado. Nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos num mundo caído em pecado e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. Talvez por ouvirmos muito sobre isso, pecado, 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 nós pecamos, nós acabamos levando esse conceito como algo supérfluo. Ah, tá bom, já sei que eu sou pecador. Mas se nós conseguirmos e buscarmos nos aprofundar nisso, nessa realidade descrita nesses versículos aqui, quanto mais nós meditarmos e tivermos consciência dessa verdade, desses versos, mais nós perceberemos quão pecadores nós somos. Depois da salvação, depois de Cristo ter transformado nossas vidas, de termos nos entregado a Ele em arrependimento, nós continuamos pecadores. Então, ter uma consciência maior do nosso pecado fará com que nós entendamos cada vez mais a glória de Deus e a graça de Deus em nossas vidas. Então, entender esse tema é de extrema importância para todos nós. Não é ver
o tema do pecado como algo normal, mas vê isso como algo extremamente necessário, porque continuamos pecadores e Deus continua gracioso. Nós podemos perceber que muitas vezes o pecado é mal compreendido ou a nossa situação é mal compreendida porque nós somos ignorantes. A vida sem Deus é uma vida de ignorância. Nós não conhecemos as coisas como elas são. Nós muitas vezes vemos Deus como Papai Noel, como alguém que vai realizar nossos desejos, alguém que é sempre bonzinho, alguém que mais aparenta ser um vovozinho bonzinho do que realmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reinará com cetro de ferro. Perceber essa realidade traz mais consciência também do quão pecadores nós somos. Além disso, nós precisamos falar sobre o pecado. Por que nós precisamos? Em João 16,8 diz: porque o Espírito trabalha para convencer o homem do seu pecado. Se o Espírito Santo trabalha para que nos convença e convença o homem, as pessoas, a humanidade do seu pecado, nós também devemos levar esse tema a sério. Precisamos falar sobre o pecado. Porque se para Deus é importante nós conhecermos a nossa pecaminosidade e a pecaminosidade do próximo, precisamos levar esse tema com seriedade. Além disso, em João 16, nos é dito: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O destaque aqui é para esse versículo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. O Espírito Santo que habita em nós nos convence cada vez mais do pecado. Você teve a experiência, você que já tem o Senhor Jesus, de se incomodar com o pecado, de se entristecer com o pecado, de ter naquele momento entre a tentação e a queda, aquela noção de que você pode não cair, de que você pode resistir. É o Espírito Santo. E por que ele convence o pecado? Para os descrentes, porque não creem nele. Então, entender o tema da pecaminosidade ajuda você que está me ouvindo, que veio pela curiosidade de compreender mais esse tema, a compreender mais a sua situação diante de Deus. Os que não creem em Jesus precisam então ser convencidos do pecado. Além disso, nós precisamos compreender que o nosso pecado não é um pecado simplesmente que a gente pode pensar de maneira abstrata, com a ideia de o pecado é que fez isso em minha vida, o pecado está por aí me espreitando, quando na verdade nós pecamos. Nós somos os agentes do pecado e nós pecamos contra Deus. Primeiramente, nós pecamos contra Deus. Porque, como nós já observamos, pecar é errar o alvo de glorificar a Deus. E se nós não estamos glorificando a Deus, nós estamos pecando, pois não estamos acertando o alvo. Em primeira mão, o pecado é contra Deus. Podemos pecar contra o nosso próximo, contra nós mesmos, contra as pessoas que amamos, que odiamos, mas em primeiro lugar o nosso pecado é contra Deus. A principal razão disto é esta: cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. O pastor Paul Washer coloca essa ideia aqui para nos mostrar na hipótese de que uma pessoa peque apenas uma vez em sua vida, que é impossível. Mesmo se ela pecasse uma única vez, ela mereceria um castigo eterno, pois o seu pecado em primeira mão não é contra uma outra pessoa, um humano.
contra si mesmo, mas primeiramente contra Deus, e Deus é infinito. Um Deus infinitamente digno e bom, logo seu pecado é de gravidade infinita. Adão e Eva pecaram uma única vez e receberam seus castigos. Então devemos entender que o nosso pecado em primeira mão é contra Deus. Salmo 51, versículo 4 nos diz: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. O contexto do Salmo 51 é quando Davi se arrepende dos seus pecados, do adultério com Batseba, da manipulação para matar o esposo de Batseba, do encobrimento do seu pecado, das mentiras contadas. Quando ele se arrepende dessas coisas, ele escreve esse salmo. E nesse salmo nós percebemos aqui quão extremo é o pecado. Que mesmo Davi tendo pecado contra Batseba, Urias, seu reino, o próprio Deus, ele coloca em primeiro lugar o próprio Deus. Pequei contra ti somente. Mostrando que a ênfase do seu pecado, por mais que ele pecasse contra milhares, milhões de pessoas, primeiramente é contra Deus. Nosso pecado é contra um Deus eterno e infinito. Também nós devemos lembrar que o pecado traz essa ignorância. Não temos entendimento sobre Deus. Por que o pecado é algo tão terrível? É porque ele é cometido contra Deus. Como é que a gente não pode tremer diante dessa coisa? Como é que a gente pode não tremer diante dessa verdade? Nós pecamos contra um Deus que é infinitamente grandioso, que criou todo o universo. Um Deus gracioso, amoroso, misericordioso, e nós pecamos contra esse Deus. Como é que isso pode não trazer uma angústia em nossos corações? O pastor Paul Washer responde dizendo: é porque não compreendemos o que isso significa. E por que é que a gente não compreende o que isso significa? É porque não sabemos quão glorioso e bendito Deus é. São temas conectados. Nós só compreenderemos quão pecadores nós somos quando estivermos buscando compreender quão grandioso, glorioso, santo, eterno, perfeito, imutável, irrepreensível, grandioso é o nosso Deus. É preciso então que nós compreendamos que se nós queremos saber o grau de pecaminosidade que nós temos, devemos olhar para o nosso Deus, devemos olhar para o Deus que criou todas as coisas. Quão grandioso é esse Deus? Quão infinito é esse Deus? Quão insondável são os juízos de Deus? Pensar nessas coisas leva a nós olharmos para nós mesmos. Como o salmista diz: que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós para que Deus sequer lance sua misericórdia sobre nós? Quanto mais nós compreendemos quem Deus é, mais nós compreenderemos quão terrível é o pecado, pois pecamos contra esse Deus. Além disso, o ser humano tem essa natureza pecaminosa. Não são apenas ações pecaminosas. Faz parte da natureza depois da queda. Nós não pecamos simplesmente em nossas ações. Nós pecamos com as nossas motivações. Gênesis 6:5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Desígnio é vontade, é intenção, é motivação do coração. Então, as nossas intenções podem ser pecaminosas. A nossa natureza é pecaminosa. Não são apenas nossas atitudes, não é apenas quando eu faço algo contra alguém que eu peco. Mas é quando eu desejo em meu coração. A minha motivação conta muito mais. A minha motivação conta tanto quanto a minha ação. Lembre-se de como Jesus ele aprofunda os mandamentos. Ele fala sobre o adultério, mas não apenas o ato em si, mas o fato de olharmos e desejarmos com intenção impura. Ou seja, o pecado vai além da ação em si, mas passa pelas nossas motivações, nossas vontades, nossa mente.
Devemos ter cuidado com isso. Na descrença, nós odiamos a Deus. Efésios 2:3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Colossenses 1:21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nós, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem o ato sobrenatural de Deus de nos salvar, nós odiamos a Deus. Nós não queremos a Deus, porque antes, na descrença, nós éramos inclinados segundo a nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Nós éramos, naturalmente, filhos da ira. De maneira adotiva, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos contra Deus, nós odiávamos a Deus. Talvez você que esteja acompanhando esse estudo ainda odeie a Deus. Você não quer fazer a sua vontade. Você não quer pensar em Deus. Você quer pensar em si. Isso é ser filho da ira. Colossenses 1:21 também mostra isso. Estranhos e inimigos do entendimento pelas obras malignas. Outro pode contestar alegando que ama a Deus desde pequeno. No entanto, o que a gente pode ter amado nessa época era uma imagem de Deus criada por nossa mente. Nós podemos dizer, mas eu amava a Deus em tal época, desde criança. Talvez você não amasse o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus revelado. Quanto mais nós olhamos para a Bíblia, mais nós percebemos como o Deus descrito ali é grandioso. Como o Deus descrito ali não cabe em nosso entendimento. Está além do nosso entendimento. Nós não podemos contestar dizendo que amávamos a Deus, sempre acreditamos, sempre amamos, quando na verdade não. Era uma imagem. Então devemos fugir disso. Lembrando também que a questão não é a quantidade de pecados. Adão e Eva pecaram uma única vez e receberam grandes consequências. Nós pecamos contra um Deus infinito, então não é pelo número de pecados. Voltando àquela ideia que eu tinha mencionado. O que é pecado? Envolve quantidade? Será que alguém que peca mais é menos pecador que eu? A Bíblia nos mostra que todos estamos como filhos da ira diante de Deus, porque pecamos contra um Deus infinito. Adão e Eva pecaram uma única vez e receberam grandes consequências. Sem o Espírito Santo, sem Deus, sem Jesus Cristo, nós estamos nessa mesma categoria. Pecamos contra um Deus infinito e vamos para o inferno, se não tomarmos uma decisão pelo poder do Espírito Santo que pode agir em sua vida. Algumas perguntas interessantes que são colocadas, que você pode pensar, é por que nós somos vazios? O pecado pode trazer essa sensação, esse sentimento, esse pensamento de vazio em seu coração. Por quê? A grande maioria daqueles que se chamam cristãos não é convertida de verdade. Os cristãos que sentem um vazio podem estar nessa categoria, de não serem realmente cristãos, de terem uma imaginação de que são cristãos, de acharem que são cristãos porque um dia levantaram suas mãos e aceitaram a Jesus, e depois viveram suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o vazio está lá. Talvez o vazio esteja lá porque a pessoa está apenas se enganando, porque a pessoa não está acreditando de fato. Além disso, em João 4, do 31 ao 34, nos diz o seguinte: neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Talvez para alguns o vazio que você possa estar sentindo é porque você não está na mesma situação que Jesus, em que a comida é fazer a vontade de Deus.
O principal para Jesus era fazer a vontade de Deus. Mesmo que ele sentisse fome, sede, fosse perseguido, crucificado, ele estava fazendo a vontade de Deus. Pelas coisas que nós temos, seja de bens materiais, seja de coisas que nós achamos que são espirituais, nós podemos esquecer de fazer a vontade de Deus, de ter a vontade de Deus como a nossa comida, como algo essencial para as nossas vidas. E por isso, podemos ter um vazio em nossos corações. Podemos esquecer do que Deus faz em nossas vidas e do que nós devemos fazer para Ele. Isso pode gerar em nossos corações um vazio. O pastor Paul Washer ainda diz: nossa comida tem sido ganhar terras neste planeta. Sucesso, conforto, fama, lazer, juventude, beleza. Sempre nós, eu. E quanto mais temos de nós, mais vazios somos. Porque fomos feitos para outra coisa. Melhor dizendo, fomos feitos para outra pessoa. O resumo de tudo é que nós nos tornamos distorcidos e deslocados. Não apenas pecamos, não apenas estamos separados de um Deus santo e justo, mas todo o nosso propósito foi retirado de nós. A vida sem Deus é assim, você que me escuta, vazia. Nós procuramos satisfazer nossas vidas com as coisas do mundo. Sucesso, conforto, fama, família, lazer, ser um bom cidadão, juventude, beleza, é sempre a gente. É sempre eu. É sempre nós. E isso foge do padrão de Deus, foge do propósito de Deus, pois Deus nos fez para Ele. Nós somos feitos à imagem de Deus, para vivermos para Ele. Se nós somos feitos para viver para Deus, mas nós buscamos fazer o que nos é melhor, nós estaremos sentindo vazio em nosso coração até o fim de nossas vidas se nós não mudarmos. Porque nós não estamos vivendo o propósito de Deus para nós. Nós não estamos vivendo o que Deus nos fez para vivermos. O vazio pode se categorizar nessas coisas. A maior bênção também pode ser a maior maldição. Em que sentido? Deus é justo. Você já meditou sobre essa afirmação? Deus é justo. Deus, ele traz justiça. Às vezes a nossa justiça pode não trazer a justiça imediata. Pode não trazer a justiça nem sequer daqui para quando nós morrermos. Mas Deus, ele sempre vai trazer justiça. Nessa vida, na próxima ou quando Jesus voltar. Sempre Deus é justo. E aí você pode estar se perguntando: amém por isso, glória a Deus. Isso é uma maravilha, Deus é justo. Mas também a maior bênção pode ser o maior terror. Como assim? Ele é um Deus justo. E sendo um Deus justo, e o juiz de toda a terra, ele agirá corretamente. E ao agir corretamente, a resposta dele em relação a você é completamente apavorante. A resposta de um Deus justo para alguém que é pecador, que o desobedece, que o desagrada, é apavorante. A resposta de um Deus a pessoas que estão sempre contra ele vai ser apavorante. Então, diante de todas essas verdades sobre nossa extrema pecaminosidade, será que a verdade de que Deus é justo não causaria em nós, ou não deve causar em nós, um terror ou um temor? Pois nós sabemos quão pecadores nós somos. Sabemos que não estamos acertando o alvo de glorificar a Deus. Sabemos que muitas vezes nem levamos em consideração esse tema da pecaminosidade mais, mesmo os salvos. Pois parece que se tornou algo comum. Essa questão de dizer, isso é pecado, isso não é. Mesmo com a ignorância das pessoas acerca de quem Deus é, não reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis. Mesmo muitas vezes não temos sequer falado sobre o pecado. Mesmo que o Espírito esteja buscando convencer os homens dos seus pecados. Mesmo que nós pequemos contra Deus, não tendo entendimento sobre esse Deus, tendo uma natureza pecaminosa, odiando a Deus,
tendo em mente que não é uma questão de quantidade, mas contra quem nós pecamos, que é contra um Deus infinito. Levando em consideração que muitas vezes sentimos um vazio dentro de nós. Isso é motivado por uma descrença ou porque nós nos satisfazemos ou buscamos satisfação em outras coisas senão na vontade de Deus, o que caracteriza pecado também. Será que essa verdade que Deus é justo não traria para nós um temor? Nosso próximo estudo vai buscar falar sobre isso, sobre Deus ser justo e como ele lida com o pecador. Nós estamos observando aqui, vimos nesse estudo, quão pecador nós somos, contra quem nós pecamos e vários outros detalhes acerca do pecado. Se você compreendeu pouco do estudo, você pode revê-lo, o estudo ficará disponível. Você pode observar essas verdades de novo e anotando, meditando, tópico por tópico, para que esse conhecimento possa ser mais real em sua vida, para que você possa compreender mais acerca do pecado, quão pecadores nós somos. Você também pode deixar algum comentário se esse estudo foi interessante para a sua vida, se esse formato de estudo é interessante para o conhecimento. Também você pode deixar alguma pergunta pertinente a esse tema sobre a nossa extrema pecaminosidade. Eu espero que esse estudo possa ter abençoado sua vida, ter trazido mais entendimento acerca de quão pecadores nós somos, e que nós possamos crescer nas verdades que Deus nos mostra na sua palavra. Que Deus te abençoe.